irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para que acompanhe o texto que está estampado no nosso boletim. Eu lerei a primeira frase, os irmãos todos responderão. Chamada a adoração. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Ele não é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Oremos. Senhor, nós queremos neste momento nos despojar de todo o nosso ser para tão somente tê-lo como nosso alvo de adoração. Tu aceites o nosso louvor, imperfeito que é, pois somos imperfeitos, mas em nome de Jesus que o fazemos. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar.
oração de louvor. Bendito Deus, Pai de poder, te agradecemos, o Deus da glória, por nos dar mais um dia de vida e saúde. O privilégio de nós estarmos na tua casa, ó Deus, para te louvar na beleza da tua santidade. Suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através da tua palavra lida, cantada e explicada através do teu servo. Que possamos, ó Deus amado, regressarmos para os nossos lares, alegres e contentes por nos dar o privilégio, ó Deus, desta alegria. Senhor Deus, por cada um de nós, suplicamos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos uma família, e como toda família, e esta família particularmente de portas abertas. Queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Do meu lado esquerdo, há alguém que nos visite pela primeira vez? Não há ninguém? Todos são bem-vindos. Desse meu lado direito? Também não há? Então, irmãos, vamos tentar, e após alguns momentos, vamos nos confraternizar em nome de Jesus. Assim seremos, o Espírito
a liturgia da palavra, convido os irmãos e as irmãs a se colocarem em pé para o momento da oração por iluminação e também a leitura do Antigo Testamento será feita no livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 a 21. Gênesis 50, de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Senhor de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e lhe disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A leitura do Novo Testamento está na carta aos Colossenses e é apenas um versículo. Carta aos Colossenses, capítulo 4, o versículo 17, onde nós lemos o seguinte: também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos e as irmãs podem se sentar. Nós queremos aproveitar também para cumprimentar todos aqueles que, assim como eu, tiveram e têm tido o privilégio de ser pai. Nosso abraço fraterno. Hoje, além de ser Dia dos Pais, nós vamos nos lembrar também dos presbíteros e presbíteras. No mês passado, numa das nossas mensagens, nós fizemos referência ao dia do diácono e da diaconisa. É um dos primeiros dias do mês de julho. Também num dos primeiros dias do mês de agosto, o dia do presbítero e da presbítera. As duas datas foram escolhidas na nossa igreja, marcando o momento em que no Brasil, ainda no finzinho do século XIX, foram eleitos os primeiros diáconos e os primeiros presbíteros. E nós lemos aqui o finalzinho da carta, um versículo do finalzinho da carta aos Colossenses, que é aquele momento da carta em que o apóstolo já está fazendo as suas despedidas, mandando recomendações, fazendo as suas saudações. Esses textos são muito interessantes, muito mesmo. Esses textos deixam claro que uma pessoa importante, um missionário como o apóstolo Paulo, pessoa de reconhecida capacidade, de reconhecida devoção a Deus, ele possuía colaboradores.
ele fala nessas suas despedidas, nessas suas saudações, ele fala de pessoas que ele conhecia, pessoas que eram as suas colaboradoras. Especialmente na carta aos Romanos, depois que os irmãos tiverem um tempinho, reparem na quantidade de nomes que o apóstolo Paulo menciona no final da carta aos Romanos, mandando recomendações, pessoas que colaboravam no seu trabalho. Então, isso é algo muito interessante, porque apesar de reconhecermos o valor muito especial do apóstolo São Paulo, a igreja não é feita de uma pessoa só, ou de algumas, são várias pessoas. E já no primeiro século, a igreja precisava de líderes, precisava de pessoas que abraçassem o ministério. Esse versículo que nós lemos fala de um tal de Arquipo. Quase a gente não sabe nada sobre esse nosso irmão. Não sabemos nada assim em relação à sua vida pessoal. O nome dele aparece numa saudação também do apóstolo Paulo no início da carta ao Fileno. Ele fala dessa mesma pessoa. Tendo em vista aquele outro texto, a gente fica assim com a impressão de que ele era um líder também, e que ele possuía liderança no trabalho da igreja. Agora, independentemente de quem era essa pessoa, chamou a nossa atenção o que Paulo diz a essa pessoa. E está registrado no versículo que nós lemos, versículo 17 do 4º capítulo da carta aos Colossenses. Nesse versículo, o principal, não diria o principal, mas o central, é a palavra ministério. O apóstolo diz: atenta para o ministério. E a gente já teve oportunidade de falar aqui na igreja, em outros sermões, em outros estudos, que a palavra ministério, quando aparece no Novo Testamento, em geral, ela tem o sentido de serviço. Esse homem, essa pessoa a qual o apóstolo Paulo faz referência, tinha um serviço, tinha um ministério. Então a palavra ministério é muito importante para nós. Na igreja, diáconos, diaconisas, presbíteros e presbíteras têm os seus ministérios. Importante salientar, não somente essas pessoas. Diz o mesmo apóstolo Paulo que na igreja os ministérios são diversos. O corpo é um só, a igreja é uma só, mas os serviços, os ministérios são diversos. E a igreja é um lugar para pessoas que têm ministérios. A palavra ministério é fundamental na vida da igreja. Parece que vai se impondo um tipo de igreja na qual alguns fazem o trabalho e uma grande multidão vem para assistir. Isso não está de acordo com a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é a igreja na qual todos têm
ministério. Na Igreja de Cristo não pode existir essa divisão entre os que fazem e os que assistem. Então, por isso a palavra ministério é tão importante nesse texto. Mas outras palavras são importantes também nesse pequeno versículo. E em relação ao ministério, o apóstolo fala mais 3 coisas fundamentais, que nós vamos mencionar e refletir de maneira rápida. A primeira coisa é que esse nosso irmão, em relação ao seu ministério, ele deveria estar atento. Diz a palavra, atenta para o ministério. Esteja atento, esteja cuidadoso. Cuida do teu ministério. Ministério é algo, o nosso ministério na igreja, diante de Deus, é algo em relação ao que nós devemos ter carinho, apreço, cuidado. Não é qualquer coisa. Não é algo que se recebe e a gente possa até se esquecer. Há ministérios na igreja que ainda não foram assumidos e que precisam ser assumidos, que precisam ser cuidados. Os ministérios devem estar na nossa atenção. E a razão disso vem naquilo que o apóstolo fala em seguida, porque os ministérios foram recebidos do Senhor. Falávamos na semana passada, quando analisávamos aquelas expressões do livro do Apocalipse, frisamos muito que a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Portanto, todos os ministérios na vida da igreja foram ministérios dados pelo Senhor. E aí a gente precisa falar da graça, porque o mesmo apóstolo diz que para a gente executar os nossos ministérios, nós recebemos dons, que são dádivas, que são presentes do Espírito Santo. Deus deu a todos dons, capacidades que precisam ser usadas no serviço, no ministério. Isso é muito importante. A razão de termos que prestar atenção no nosso ministério é porque ele foi dado por Deus. Nós recebemos o nosso ministério de Deus. Se a gente não tem ideia de qual seja o nosso ministério, ou se recebemos um ministério e ele está guardado na nossa memória, em alguma gaveta da nossa casa, da nossa memória, da nossa vida, é preciso tomar cuidado, porque esse ministério foi recebido de Deus. E a gente precisa estar atento ao ministério que nós recebemos de Deus, diz a palavra, para que ele seja cumprido. Para que ele seja cumprido. Ministério é serviço. Ministério é serviço. Ora, o que se espera de um serviço? Simplesmente que ele seja feito. É isso. Então, o recado do apóstolo é simples assim. Toma cuidado em relação ao ministério que você recebeu do Senhor.
toma cuidado para que ele seja cumprido. E essa é a palavra que a gente tem de uma maneira muito especial para os nossos irmãos presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas. Atenta para o ministério que vocês receberam do Senhor, para que ele seja cumprido. Ministério não é a mesma coisa que mandato. Na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, os presbíteros e as presbíteras, os diáconos e as diaconisas em atividade têm um mandato de 3 anos, cada vez que eles são eleitos. Isso é mandato. Mandato começa, termina. O mandato pode ser levado assim até o seu final. Não é a mesma coisa que ministério. O ideal é que quando a gente assume um mandato, a gente veja com responsabilidade também o nosso ministério. O importante é o ministério. E se há uma cerimônia de investidura e de ordenação, que são atos simbólicos da igreja, a função desses atos não é outra que não reforçar que aqueles que foram eleitos devem atentar para o seu que vocês cumpram, para que todos nós tenhamos essa responsabilidade. É lógico que isso se amplia. Volto a dizer, não existem somente essas funções que eu mencionei, existem tantas outras, e todas as funções na igreja, todos os serviços da igreja precisam ser encarados como ministérios. Não há serviço dispensável, pouco importante, pouco honrado. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro para a gente quando comparou a igreja com um corpo. Todos os organismos são importantes e precisam estar em perfeito funcionamento. E como o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, eu vou terminar essa palavra lendo um versículo que eu gosto muito, que está na famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ora em João capítulo 17, e é interessante que o Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, se sentia também um ministro do Pai. E quando já estava próximo do momento da sua morte, ele diz assim para o Pai, versículo 4 do capítulo 17 de João: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ah, que autoridade de dizer diante de Deus: eu fiz aquilo que era para eu fazer. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse: eu atentei para o meu ministério que eu recebi de ti, meu Pai, e o cumpri. Eu o levei até o fim. Eu realizei. Eu fiz. Eu cumpri o meu ministério. É isso exatamente que o Senhor espera de todos nós, pois todos na igreja somos ministros de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Convidamos os adolescentes que farão uma apresentação.
do nosso irmão e cantor Estênio Márcios. E a gente vai trazer as crianças aqui, os nossos super-heróis. Pensando bem, você não parece dele.
Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações do ensino e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Passar a palavra para a Márcia, mas tem algo a nos dizer. Vamos, graça e paz. Amém? Bem, com o pensamento naquilo que o pastor lindamente nos deixou como mensagem hoje, e ressaltando a importância de cada oficial que nós iremos chamar aqui à frente, né, o quanto vocês são importantes para a terceira igreja, nós vamos fazer uma singela homenagem aos oficiais da nossa igreja. Ela é singela, ela é simples, mas é de coração. Então nós gostaríamos de chamar cada irmão oficial aqui, tanto os que estão em exercício quanto os que estão em disponibilidade, certo? Vou chamar aqui o Alonso, Antônio Carlos, Alete, Cida, Dag, Dona Dagmar, Helena, Fábio Ruiz, Fábio Zimone, seu Correia, seu Jaconias Correia, Jesus, Josias, seu Levi, Alinda, Marcelo, Marcos Lima, Maria das Graças, Dona Maria José, seu Milton, seu Natan, Dona Neuza, Nilda, Nilza, Paulo Brito, Paulo Luciano, seu Prisco, Rodrigo Geraldes, Rosângela, Sara Brito, Sônia, Valdir e o Walter. Irmãos, esses são os nossos oficiais. Vou chamar o Murilo aqui à frente. O Murilo vai estar lendo um texto em homenagem aos presbíteros. Leal, criatura de Deus, resoluto, firme, constante, mostra fé, esforçado em dar um exemplo, suporta queixas, não desanima, cumpre a missão, batalhador, serve com temor, inspira confiança pelo seu valor, trilha no caminho, segue louvando o Senhor, está sempre pronto
ensinar a palavra com dedicação. Responsável, vigilante, aponta que Jesus é a salvação. Seu trabalho abençoado e merece nossa gratidão. Que Deus esteja abençoando os nossos presbíteros. E agora a diaconisa Sara vai estar lendo uma homenagem aos diáconos e a diaconisas, tá? Diáconos e diaconisas, louvamos a Deus e agradecemos pelos nossos diáconos e diaconisas por fazer parte de um ministério tão importante e abençoado. Oramos para que possam ser instrumentos guiados por Deus, capacitados e orientados, e que através de vossas vidas e testemunhos possam alcançar outras vidas para o reino de Deus. Amados, recebam o abraço da terceira IPI de Guarulhos, na certeza da oração constante. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos, uma salva de palmas, né? Para os nossos irmãos. Vamos nos colocar em pé. O pastor estará fazendo uma oração pelos nossos oficiais. Passado a gente já havia falado alguma coisa, né, em relação aos diáconos e às diaconisas, e eles são obviamente muito especiais na vida da igreja. Falamos agora de maneira mais próxima aos presbíteros, que constituem um conselho, algo tão importante no ministério todo da igreja. E eu já pastoreei com 4 igrejas, já são aí alguns anos de ministério. Em todas as igrejas tive presbíteros, todos eles muito dedicados. E eu homenageio realmente os presbíteros e que estão aqui em atividade, em disponibilidade. Homenageio citando alguns nomes importantes no nosso ministério. No jardim, na IPI do Jardim Ondina, o presbítero Francisco Caio. Na IPI da Casa Verde, o presbítero Levi Vieira Ramos. Na primeira IPI de Guarulhos, o presbítero Manuel Chaves. E nesta igreja eu homenageio vocês na lembrança do nosso irmão Saulo Lacerda. Vamos orar. Senhor, obrigado pelos irmãos e pela irmã que tu colocaste no conselho desta igreja, pelos presbíteros em atividade e em disponibilidade. Agradecemos pelos irmãos e pelas irmãs, diáconos e diaconisas, também em atividade e em disponibilidade. Obrigado a Deus, porque o ministério todo da igreja deve muito a essas pessoas, no sentido da segurança, da espiritualidade, da firmeza, da responsabilidade. Oh Deus, continua fortalecendo os braços destes irmãos e irmãs, e que eles sintam-se sustentados por Ti a cada dia, a cada palavra, a cada decisão, a cada trabalho realizado, que eles saibam que estão desempenhando o ministério que eles receberam do Senhor. Agradecemos por eles e pedimos que Tu os fortaleças, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.